Estamos começando aqui o curso. Nesse primeiro módulo, a gente vai ver a função, como os planetas funcionam, quais são as determinações de cada um, como cada um se comporta. E para começar, né, vou apresentar a minha abordagem. Eu trabalho com um viés mais holístico, hermético, esotérico da astrologia. Utilizo muito o conceito dos arquétipos junguianos, acho que eles cabem muito bem, tanto na astrologia quanto quando a gente relaciona, quando a gente vai fazer a leitura de um mapa, utilizando o viés psicanalítico também. Então, a gente vai falar bastante sobre arquétipos e sobre as 3 esferas de realidade segundo o hermetismo. Essas 3 esferas são a esfera mental, espiritual e física. Dentro da astrologia moderna, eu diria até mais uma contemporânea, tá? Porque a gente está usando outros, a gente vai falar de astrologia kármica, então foge um pouco da moderna, passa longe da tradicional, da clássica, né? Mas tem algumas questões, eu procuro sempre aproveitar o que eu acho melhor, assim, de cada abordagem, né? Foi assim que eu também desenvolvi meu método com os planetas. Como eu coloquei, os planetas são catalisadores, condicionadores e direcionadores de energia, né? Eles que fazem com que cada mapa seja único, porque todos os dias as casas passam por todos os signos e os signos estão no céu a todo momento. O que faz um mapa ser único é justamente onde cada planeta está. Dada a importância da gente estudar primeiro os planetas antes de passar para os aspectos, porque é através de você entender aquele posicionamento, o que aquele planeta está falando naquela casa e naquele signo, e como que aquele aspecto ele pode ser explorado e tudo mais. Isso depende, primeiro, da gente compreender os arquétipos do planeta. Dentro da minha abordagem, eu não trabalho com aquela ideia da dicotomia do planeta bom, do planeta ruim, o planeta maléfico ou benéfico. Todos os planetas podem, em alguma instância, ser maléficos, até mesmo uma Vênus pode acabar falando ali de uma vaidade exacerbada, valores invertidos, e um Plutão também pode estar falando de um super despertar, de um grande benefício que vem, quase como se fosse a carta do julgamento do tarô comum, né? Então, essa é a minha abordagem sobre os planetas. Dentro da simbologia, todos os planetas eles são formados por 3 partes de símbolo, que dentro da definição, signos são pedaços desses símbolos. E a gente tem 3 desses signos, que é a cruz, o círculo e o arco. Cada um representa uma esfera de existência, um plano de existência. Para isso, para embasar isso, eu recomendo, depois da aula, esse trecho do Caibalion. Então, ele coloca assim: segundo o grande princípio hermético, explica que a verdade é que há uma harmonia, uma correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Essa afirmação não é uma verdade porque tudo que está incluído no universo emana da mesma fonte. E as mesmas leis e princípios se aplicam a cada unidade ou combinação de unidades de atividade, assim como cada uma e seus fenômenos no seu próprio plano. Então, dentro das lógicas dos arquétipos, isso também se aplica para tudo da manifestação, consequentemente, para os planetas. Para fim de conveniência do pensamento e do estudo da filosofia hermética, considera que o universo pode ser dividido em 3 grandes fenômenos, conhecidos como os 3 grandes planos denominados: o grande plano físico-mental, o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. Então, o que são esses planos? A cruz, que representa o plano físico, ela fala de tudo que é concreto, de tudo que é palpável, de tudo aquilo que é tangível, das figuras materiais do nosso mundo, daquilo que traz para a concretização, né? Então, todos os planetas que possuem essa cruz, de alguma maneira, eles estão interferindo diretamente nas manifestações
palpáveis, tangíveis do nosso mundo. Aqueles que não possuem essa cruz, eles estão muito mais atrelados a uma esfera mais ar e água, que seria o mundo da consciência, o fogo também, né? E o arco, que seria a parte extrasensorial, aquática e tudo mais. O círculo, como o próprio Sol, né, representa esse círculo, é a consciência, né? Então, seria o plano mental, tá? O plano físico é a cruz, o plano mental é o círculo, que é a própria consciência. Então, todos os símbolos que tem o círculo, eles estão falando de pontos que, de determinada maneira, cada símbolo apresenta um modo, como a gente traz as informações arquetípicas daquele planeta para a nossa mente. Como que a gente compreende? Então, os planetas que possuem círculo, eles são mais fáceis da gente classificar, da gente entender. E a gente vai perceber isso, principalmente quando chegar na Lua, quando chegar no Netuno, que são planetas que não têm o círculo. E eles mexem muito com essa parte viajada na maionese, que a gente não consegue definir exatamente. Tanto até que os planetas geracionais, todos ainda estão sendo estudados pelos astrólogos, ainda não se há uma definição. Por exemplo, os primeiros planetas é muito fácil você definir, né? O Sol, identidade, Mercúrio, comunicação, Lua, emoção. Ok, chega no Urano. Putz, o que é um Urano? Ah, ele é o rompimento, a liberdade. Tá, mas o que é a liberdade? Então, conforme você vai se afastando do Sol, cada vez mais abstrato vai ficando a definição dos planetas, tá? E cada vez mais a gente precisa de artifícios e um know-how, né, de exemplos para a gente sempre estar conseguindo dar um viés para a interpretação de como aquele aspecto está pegando aquele planeta e tudo mais. E o arco representa, então, a parte espiritual. O espírito, segundo o Kybalion, ele não está falando daquele espírito, do fantasminha, do espírito mentor, do guia espiritual, mas sim o espírito da coisa, aquele sentimento. É muito mais, quando a gente fala plano espiritual, segundo a teoria hermética, a gente está falando do plano sensível das emoções. E você pode ver que a própria Lua, ela é composta por 2 arcos. Ela não tem nem a cruz e nem a consciência. Ela é a representação do mundo subjetivo. É até mais abstrata que o Netuno, porque o Netuno, apesar de não passar pela nossa consciência, ele se manifesta no plano material, ele tem cruz, né? Então, já acredito que com esse viés já vai dar uma ideia. Esses símbolos, eles são da alquimia. A alquimia é uma ciência hermética também, por isso que a gente consegue fazer esse paralelo entre os 3 planos herméticos e os símbolos dos planetas. Isso que eu te falei está aqui na página 67 do Kybalion, está lá no Drive, da página 67 a 78, mas esse livro é incrível, e eu recomendo que você leia, até o final do curso você leia, porque, olha, fininho, e vai te dar uma base teórica para entender os arquétipos dos planetas ímpar, não só os planetas, mas como a própria existência em si, tá? E tem trechos que vai flertar muito com o que a gente encontra também nos estudos da magia divina, tá? Então, vai ser um link mental. Esse livro ele é essencial, tá? Ele serve para muitas vertentes. Vamos lá. Então, saindo do método hermético, partindo para o meu método de classificação, a gente tem séries de planetas. Começando com o Sol, que fala da própria consciência. Depois vem a Lua, que é do mundo abstrato. E aí vem Mercúrio, que fala da comunicação e da manifestação na matéria, só que ainda assim, passando pela consciência. Então, Mercúrio, Sol, eles têm algo em comum. Eles falam de coisas que são fáceis de entender. O Sol está sempre iluminando a questão e Mercúrio está assimilando a questão. Onde tem o Sol e tem Mercúrio, tem compreensão, tem propósito
e tem consciência, clareza daquilo que se comunica. E isso se aplica de forma intercalada até chegar em Plutão. Tá? Então, a gente tem os planetas manifestadores, que seriam Sol, Mercúrio, Marte, Saturno, Urano e Plutão. Urano e Plutão, eles são duplos, eles carregam as duas naturezas, tanto manifestadoras quanto as absorvedoras ou abstraidoras, né? Então, são planetas ligados ao lado mais prático, palpável, concreto, racional, mental, tangível, realizável. São planetas que trazem velocidade ou estabilidade. Então, são planetas bem racionalistas, né? Vamos colocar assim, são planetas mais pragmáticos. Mercúrio quer dinamizar, organizar, entender. O Sol, ele esclarece, ele mostra ali. O Marte vai lá e ele faz. O Saturno, ele concretiza, junto com o esforço de Marte, junto com a ideia de Mercúrio, tá? Então, um vai dependendo do outro. Um vai passando a bola para o outro. O Urano, ele é, ao mesmo tempo que ele é absorvedor ou abstrato, ele também é manifestador, porque é com o Urano que a gente consegue ter os vislumbres do futuro, coisas que realmente vai se manifestar no futuro. Só que por ser o futuro, ele também é abstrato porque ainda não é o presente, porque já passou do limite temporal de Saturno. Então, tem essa sequência, tá? E Plutão, naturalmente, porque o Plutão, ele sempre está manifestado nas massas, nos grandes ganhos e nas grandes perdas, mas por esse movimento coletivo estar alheio à nossa consciência individual, naturalmente Plutão também está manifestado, também é um planeta absorvedor e abstraidor, um planeta abstrato. Aí eu coloquei aqui, né, o Sol manifesta a identidade, Mercúrio manifesta ideias, Marte manifesta os desejos. A gente está acostumado a pensar que normalmente o desejo é da Vênus, só que a Vênus, ela deseja. Quem corre atrás, quem vai atrás, quem toma atitude para saciar os desejos da Vênus é o Marte. Ele que sai da toca para caçar, de uma maneira bem binária, primitiva, só para a gente entender o arquétipo, né? Então, Saturno manifesta os limites, ele que faz com que a gente amadureça as nossas ações de Marte, os nossos desejos da Vênus, as ideias de Mercúrio. E aí, depois de Saturno, a gente passa para planetas que são oitavas maiores desses três pessoais, que seriam Mercúrio, Vênus e Marte. A partir, então, quando o Mercúrio ele amadurece em Saturno, ele passa a ser um Urano. Porque as ideias cotidianas, aquilo que o Mercúrio observou ali no dia a dia, todo dia acontecia tal coisa, ele pega e ele monta uma tese, um ideal, né? Então, o Mercúrio observa as dinâmicas do dia a dia, os problemas e situações do dia a dia, e aí ele cria uma tese de tudo isso através da organização analítica virginiana do Mercúrio, e quando ele amadurece isso, com o tempo, isso se torna uma manifestação uraniana, porque é com essas ideias e abstrações do dia a dia de hoje que a gente está montando os nossos planos para o futuro, tá? A mesma coisa a Vênus. Quando a Vênus amadurece em Saturno, quando o amor romântico, o amor do desejo, os prazeres, eles se amadurecem, a pessoa passa a buscar o prazer e o amor de uma outra forma, de uma forma neptuniana, que fala do amor universal. E a mesma coisa o Marte. Quando o Marte amadurece, ele deixa de ser aquele guerreiro que vai tacando a espada no campo de guerra e ele passa a ser o estrategista que fica atrás da mesa, ele passa a ser o escorpiano, né? E isso se dá também na regência do zodíaco, isso é muito legal. Então, existem essas duas classes. Então, já para adiantar o que a gente vai ver nos aspectos, um aspecto entre Mercúrio e Urano, independente de como ele seja, é um aspecto que vai favorecer muito a mente daquela pessoa. Seja através do conflito,
ou da busca por equilíbrio, ou seja, através do livre fluxo de energia. Seria ali oposições e tudo mais. Por quê? Mercúrio e Urano são irmãos. Um é um pouco mais velho que o outro, mas os dois estão ali. Tanto que Mercúrio e Urano falam de tecnologia e tudo mais, tá? Até aqui tudo bem? Sim, esse é o meu método. Uhum. Que bom, que bom. Legal passar isso para frente. Esses aqui, eles mexem com uma parte bem difícil, né? Observe, por exemplo, um Júpiter, ele pega diretamente a percepção extrasensorial e manifesta. O Netuno, ele também, só que ele puxa diretamente do alto. Ele pega a energia pura e já manifesta. Por isso que o Netuno está muito ligado com a somatização. Tanto que o símbolo da psicologia é o símbolo de Netuno. Esses arquétipos são demais de observar, né? Então, são aqui planetas que eles estão falando de uma esfera muito pouco conhecida para o nosso lado desperto, né? Tanto que a série, o planeta que abre essa série de planetas é justamente a Lua, que age na noite, que age quando a gente está adormecido, quando o nosso inconsciente está ativado, quando a gente está sonhando, né? A Lua tem a ver com isso e tudo mais. Então, são os planetas absorvedores. Eles pegam energia e fazem alguma coisa com ela. No caso do Plutão, ele pega a energia e transmuta. Ele pega a energia e manifesta ela, tanto que o Plutão ele é tanto manifestador quanto absorvedor, né? Cada um desses, ele absorve energia e faz alguma coisa diferente com ela. São planetas ligados ao lado lúdico, abstrato, intangível, imaterial, irracional. Então, a Lua, por um lado, enquanto o Sol ele manifesta a identidade, a Lua absorve. Então, a Lua é como a gente observa também. Ela também é a manifestação daquilo que está no âmago. Normalmente, alguns memes de astrologia e alguns astrólogos já ouvi falar também que quando a pessoa está bêbada ou está entorpecida, ela se deixa à flor da pele. Então, ela fica puramente a lua, né? Ela fica totalmente reativa. Tanto que pessoas, elas, quando estão no estado alterado de consciência, quando a consciência, que é o próprio sol, o círculo, não está mais na frente, quem toma a frente é a lua. Então, tem pessoas que têm reações muito agressivas, tem pessoas que desatam a falar, normalmente são tímidas, porque o álcool, ele inibe o centro de inibição do cérebro. Isso dizendo dentro da medicina, né? Mas dentro dos arquétipos, né? Quando a gente altera o nosso estado de consciência, quando a gente corta, quando o círculo é cortado no meio, ele vira um arco, ele vira a lua, né? Mais uma... É muito legal você brincar com os símbolos, principalmente quando você vai interpretar, porque você consegue sempre chegar numa conclusão diferente a respeito, sempre está inovando a sua interpretação, sem se perder da linha de raciocínio, porque, na verdade, você está analisando o arquétipo pela sua raiz, né? Sem um conceito pré-pronto e tudo mais, mas também não invalidando. Depois eu até vou mostrar o método do Stephen Arroyo de classificação de planetas, que também é muito interessante e muito aplicável. E aí você tem a Vênus, né, que ela absorve, ela traz do consciente direto para o mundo material. Quando a gente não tem uma absorção da alma, quando a gente não tem um arco, quando a gente está falando só daquilo que é consciente e material, a gente está falando dos valores. Porque é você captar ali o que está acontecendo no mundo material e passar para o seu lado consciente. Sem você, por exemplo, o Mercúrio, que ele capta um determinado insight, ele é muito mais mental. A Vênus, ela também tem esse viés de absorver o que está no meio e trazer para a consciência, mas de um lado muito mais materialista, de um lado
muito mais do desejo. O Mercúrio não necessariamente ele fala do desejo material. Ele pode falar também, se o Mercúrio, por exemplo, num signo de Terra ou num signo de Vênus. E aí, então, você tem o Júpiter que absorve, expande o conhecimento. Ele capta também. Existem os 4 pontos cardeais. Aí a gente já cai num estudo mais aprofundado, que tem até a ver com espaços mágicos. Talvez o Rubens tenha falado um pouco disso no curso de magia. Ele foi um cara que estudou muito tudo, esses símbolos aqui, tanto que está até no livro dele, né? Então, sempre dá para ver que ele utilizou disso também para montar o sistema mágico dele. Então, nós temos o norte, que fala sobre a nossa conexão com a nossa raiz, porque somos seres espirituais no mundo material. O sul, que é o próprio plano material, a direita e a esquerda. A direita e a esquerda, ou o leste-oeste, elas estão no plano da Terra. Só que à direita nós temos sentimentos que nos conectam a uma esfera do todo, e à esquerda sentimentos que nos conectam com nós mesmos. Quando a gente tem um arco, por exemplo, o Júpiter e o Netuno, eles são muito parecidos. Os dois têm um arco da alma conectado com a manifestação da matéria, só que eles estão em direções diferentes. O Júpiter, ele está pegando sentimentos individuais e fazendo com que isso se manifeste. Então, o Júpiter tem a ver com a fé, porque a fé é uma coisa super individual, super íntima, e se manifesta no mundo concreto. O Netuno, ele tem a ver com a religiosidade, porque ele ultrapassa a barreira da necessidade individual da religião. Ele é universalista, o Netuno. E são os 2 regentes de peixes, olha só que legal. Né? Então, os dois, eles falam dessa questão de você trazer do mundo abstrato diretamente da manifestação da matéria. Tanto que quando você tem muita fé em alguma coisa, independente do que seja, a tendência, por lei de vibração e atração, que você manifeste isso diretamente na matéria. Ah, como? Não sei. Não tenho o círculo da consciência, não sei como eu vou conseguir. Eu sei que Deus vai me ajudar. E aí acontece, se manifesta. Por isso que quem tem fé, né, fala que quando você coloca muita fé, aquilo acontece, né? Isso é um arquétipo jupiteriano. E a mesma coisa no Netuno, só que o Netuno, por ele falar de uma conexão direta com a fonte, ele muitas vezes passa despercebido, porque transcende a questão da individualidade. Então, muitas vezes, uma tendência, uma necessidade coletiva acaba tomando a frente de uma manifestação netuniana. Por exemplo, quando você sente compaixão por uma pessoa que você nunca viu na vida. Extrapola a sua individualidade. Só que, de alguma forma, valores que estão lá ligados ao amor universal, você viu aquela pessoa ali na rua e aquilo mexe com o seu coração. Aí já é Netuno. Então, veja como esses planetas aqui, eles são bem nebulosos, né? E o Plutão, como a gente falou, né? Ele está sempre absorvendo e transmutando. Então, ele absorve e manifesta. Ele absorve aquela ordem mágica, né? Magia, Plutão, que eu te falei, de recolher as energias insalubres, transmutar e redevolver para o ambiente como energia sublime. Isso é uma ordem mágica plutoniana, porque ela está absorvendo e manifestando, tá? Por isso que o signo de Escorpião, ele pode estar falando de pessoas que são super doadoras de energia, ou também vampiros energéticos do mais alto escalão, né? Tem essa dicotomia, dependendo de como a pessoa trabalha, os aspectos, né? Aí vai ser um escorpiano que mais equilibrado ou menos equilibrado, né? Mas por aí vai.
E aí tem o método clássico, que é o método que a maioria dos astrólogos utilizam, que é muito bom, e que o Stephen Arroyo também coloca aqui no livro dele, né, na astrologia psicológica, é a vertente dele, né? Os planetas podem ser divididos em 3 grupos. Primeiro deles, consciente dos fatores básicos pessoais, que é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. É aquilo que a gente falou. Até Marte, a gente define um planeta com um conceito, uma palavra. Então, Sol, identidade. Lua, emoção. Mercúrio, comunicação. Vênus, valores, amor. Marte, ação. Ok, pronto, a gente conseguiu definir muito bem cada um com palavras simples, porque eles têm a ver com o nosso cotidiano. Num dia, a gente sempre está usando esses 5, mais o ascendente. A gente sempre usa, mas não é todo dia que a gente usa o Netuno. Por exemplo, dependendo de... Aí cabe também como que você trabalhou o desenvolvimento do teu mapa, como que você acessa, né? E aí tem até um macete com a Quiron, que depois a gente vai ver na parte da astrologia kármica, né? Mas, assim, tudo depende de como você acessa os planetas, mas a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que não têm o conhecimento sobre a espiritualidade ou sobre si mesmo, elas estão sempre dentro da superfície, que são esses 5 planetas. Eles são do dia a dia, eles são corriqueiros, cotidianos, né? São planetas que definem aspectos mais superficiais, cotidianos da nossa personalidade, ligado às nossas manifestações e abstrações automáticas, condicionadas. A gente só muda um hábito quando a gente realmente se observa, quando a gente amadurece, quando a gente se conecta com um ideal individual. Então, quando a gente ultrapassa Júpiter, Saturno e tudo mais, que a gente quebra um hábito, né? Então, vamos lá. Todos esses planetas caracterizam os traços mais óbvios da personalidade, os anseios mais fortes do indivíduo, os instintos, né? O homem primitivo vivia um mapa astral, a gente poderia fazer só até Marte, né? Um Neandertal. Ele vive só até Marte. O Marte é o máximo da visceralidade que aquele ser vai conseguir alcançar. Todas as pessoas experimentam um senso de individualidade do Sol, uma maneira de reagir baseada em reações condicionadas, que é a Lua, uma habilidade para raciocinar com as ideias das outras, Mercúrio, necessidade para o amor e capacidade para o mesmo, Vênus, e impulsos, autoafirmação e sexualidade, que é Marte. E aí, brincadeirinha aqui com os símbolos, né? Esses 2 planetas, eles são opostos, que são esses sociais. Aí a gente já começa a ficar mais difícil. Júpiter é o quê? Expansão. Ok, o que é expansão? Expansão de tudo aquilo que existe no mundo. Então, veja que já ficou mais abstrato. Não é com uma palavra que a gente consegue entender muito bem o planeta. É Saturno. A Saturno é limites. Tá, limite do quê? Limite da identidade, da ação, dos valores, da comunicação. Então, o Saturno que dá o filtro. É ele que fala até qual a hora da gente ficar calado, pergunta por Mercúrio. E aí, Mercúrio, será que é o momento certo? Ou o Júpiter vai lá e expande, né? Então, aspectos Saturno, Mercúrio, independente de quais sejam, eles vão pedir que a pessoa tenha maturidade na hora de se expressar, porque veja só, um trígono entre Saturno e Mercúrio, a pessoa, ela vai ter tanta energia mental, racional, que ela pode falar, ter problemas por causa disso, no exagero da coisa. Uma quadratura, a pessoa vai ter uma dificuldade, ela vai prestar mais atenção, ela vai pensar 20 vezes antes dela falar, entendeu? Isso pode gerar uma trava absurda na comunicação, de fato, mas a pessoa, às vezes, uma pessoa bem trabalhada com uma quadratura dessa, se expressa melhor que uma pessoa que tem trígono,
que fala tudo de uma vez, que não sabe como direcionar, entende? Então, a gente já vai vendo a questão dos aspectos. O Júpiter é a mesma coisa, um trígono Júpiter-Mercúrio. Nossa, a pessoa vai falar pelos cotovelos. Esse Mercúrio pode estar em Escorpião. E o Júpiter em Peixes, nossa, começa a falar de sentimentos, de amor, de tarô com essa pessoa. Nossa, a pessoa não vai parar mais, vai querer trocar muita ideia com você, né? Então, é assim. Eles representam a maneira com que nós conectamos ao meio, ao qual estamos inseridos na sociedade. Como vamos manifestar a nossa existência, entender a nossa existência e também amadurecer e aprender em sociedade. Então, a religião de Júpiter, ela é uma fé individual, mas a religião, ela é de grupos também. Então, Júpiter, ele começa a trazer a individualidade para o coletivo, para os bandos. E Saturno, ele faz o contrário. Então, ele retrai, ele conecta a noção material com uma percepção, só que voltada para baixo. Então, o Saturno, ele é muito observador das coisas concretas. Por isso que ele é muito pé no chão. Porque a parte da percepção extrasensorial dele está voltada para baixo. Então, não é que ele é insensível ou não romântico, é que a sensibilidade de uma pessoa saturnina ou de um arquétipo saturnino, ela é voltada para as coisas palpáveis, para o mundo terreno, são realmente terra, Capricórnio, né? Nessa questão. Então, fiz essa brincadeira aqui com os símbolos, porque é o mesmo padrão de funcionamento, só que voltados para esferas diferentes. O Saturno, ele pode ser muito expansor para questões de ordem material. Tanto que quando você se esforça, você vai atrás, você planeja, Saturno te trata assim, ó. Ele é quase um Júpiter para você, né? E o Júpiter também pode limitar no sentido sensível da coisa. Por exemplo, quando você tem um dogma religioso que limita as tuas manifestações. Também é um limite que Júpiter põe. Então, é o mesmo planeta, só que para mundos diferentes, agem de formas opostas, né? Então, tem um trecho aqui também, subjacente a todos esses fatores pessoais básicos, estão as manifestações mais profundas e fatores coletivos, simbolizados por Júpiter e Saturno. Embora se possa dizer que esses dois planetas representam anseios específicos, também indicam profundos estados do ser, experimentados como necessidades superconscientes, que é o Júpiter, e subconscientes do Saturno. Tá? Até aqui tudo bem? Aí agora os mais doidões de todos. Eu adoro. Esses aqui, só o Urano, que o retorno dele é com 85 anos de idade. Mas assim mesmo já não é todo mundo que chega nessa idade. Quando passa do Netuno para frente, a gente já não vive tanto tempo quanto o ciclo desses planetas. Isso demonstra o quão fora da nossa compreensão é. A gente consegue ter um vislumbre do que é um Netuno, mas entender Netuno só fora do corpo. Porque ele é totalmente o outro lado, né? Vamos lá. Então, os planetas geracionais são os planetas mais misteriosos, transcendentais, revelam aspectos muitas vezes bloqueados de nossa personalidade. Lembra aquilo que eu falei? Um ser humano que ele não tem o autoconhecimento, não precisa ser um espiritualista, não precisa, às vezes é uma pessoa cética, mas que tem muito autoconhecimento. Ela consegue acessar essas facetas mais sutis, mais elevadas dos planetas pessoais, que são os geracionais. Mas a grande maioria que vive na superfície
né, no mundo material, que dá aquela questão do só acredito vendo, então realmente não faz sentido você ler por signo Urano, Netuno e Plutão. Só que cada vez mais as pessoas estão se despertando. Tanto que veio a descoberta desses 3 planetas e agora os astrólogos passaram a considerar esses 3 planetas, porque são arquétipos que vão cada vez mais interferir na personalidade das pessoas. Principalmente agora durante a era de Aquário, que a mente das pessoas vai passar por desbloqueios, né? Seja para bom, seja para ruim, né? Vamos ter saltos aí na ciência e na manifestação da intelectualidade humana antes jamais vistos. Então, esses 3 planetas, eles podem estar bloqueados quando você lê um mapa, por isso que você prioriza os outros, mas dependendo, às vezes esses planetas podem falar até mais. Por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, ela vibrava amor universal de uma maneira ímpar. Um Buda, ele transmutou, transcendeu, ele conseguiu atingir esses planetas, mas são espíritos realmente que conseguiram e tiveram que abdicar de prazeres pessoais, das suas vidas pessoais. Eles têm que muitas vezes abrir mão daqueles primeiros arquétipos para conseguir alcançar esses. Então, eles são ideais, assim, né? Eles são mestres, esses planetas, para a gente. Né? A gente deve muito respeito, principalmente ao Plutão, né? Bloqueados na personalidade que, se desbloqueados, se manifestam em forma de habilidades e passam a funcionar como benéficos, trazendo grandes inspirações holísticas, insights, revelações a respeito de conhecimentos ocultos e tudo mais, tá? Então, o Urano, ele é o planeta da tecnologia e da conexão mental, ele é um Mercúrio, só que ele conecta diretamente com o consciente e inconsciente coletivo. Tanto que a captação de Mercúrio, ela vem só de cima, né? O Urano, ele abriu os 2 lados. Ele capta tudo que está no ar, tanto que Aquário, Urano, eles falam muito sobre intuição, percepção extrasensorial. A pessoa que ela sente aquilo que está no ar. São 2 antenas parabólicas, né? Aqui do lado do Urano. Então, ele já concretiza ideias antes mesmo de passar para o lado consciente. Olha que louco. Como é que funciona isso? Como assim? Você já pega, sensibiliza, concretiza a uma noção e depois passa para o consciente. Isso é um insight. Isso é uma intuição, né? Abstrato. É difícil de você entender como isso funciona. O Mercúrio não é simples, ok. A pessoa pegou, trouxe para o consciente e falou, pronto. O Urano não. A pessoa captou, sentiu alguma coisa concreta com base na percepção dela, sentiu intuição, pô, não vai para essa rua. E aí ela pergunta, mas por que está vindo isso na minha mente? De onde que veio? Né? Se não passou por um processo de consciência antes, já veio direto na minha mente esse insight concreto, direcionado, de onde que veio? Né? Então, a gente já começa a ficar meio, uau, esses planetas são estranhos. O Netuno piorou, porque aí nem passa pela consciência que a gente falou, né? Já é direto à somatização. Emoções represadas que já se manifestam de certa forma no corpo, ou você está reprimindo um sentimento, vai lá, sonha com aquilo, ou você está com medo, e acaba por sintonia do medo atrair aquilo para você. Então, o Netuno, ele pode ser o momento em que o véu sai dos nossos olhos e a gente reconhece o mundo espiritual, mas também pode ser a mistificação. Por exemplo, poxa, eu estou
com dificuldades porque o Mercúrio está retrógrado. No momento de Mercúrio retrógrado, quem tem o conhecimento transcendental tem formas de contornar aquela situação. Mas quando esse Netuno se torna um véu de ilusão, a pessoa abdica do poder da consciência dela de ação e projeta no arquétipo do planeta. Ou por exemplo, quando nós estamos num processo de negação, né, de rejeitar as próprias emoções e tudo mais. Tanto que o Netuno está aí como símbolo da psicologia, né, e toda essa questão. E Plutão, o mais louco de todos, é o meu planeta preferido. Ele fala de uma consciência, sim, só que essa consciência ela não tem um contato direto com a gente. Já não é mais a consciência do Sol. É uma consciência que está acima. Plutão é a gente se conectando com o Criador, ou com o Universo, ou com Deus, ou com o que você acreditar. Essa energia, essa consciência universal, ela está acima de nós. A gente consegue ter uma percepção dela, mas sem encostar. Tem um espaço aqui. Com essa percepção, a gente consegue até manifestar coisas na matéria, mas sem encostar. A gente sabe que está ali, mas a gente não consegue alcançar, porque é algo muito além, né? Esse aqui é o símbolo de Plutão. Então, essa é o nosso ensaio sobre os planetas de introdução, tá? Para a gente começar a entender. Acredito que seja bastante informação. Eu vou ler também aqui o último parágrafo aqui, do Stephen. O terceiro grupo é formado por Urano, Netuno e Plutão. Esse grupo simboliza as mais profundas fontes de mudança na vida. Gente, olha que abstrato, né? As dimensões transcendentais de experiências, energias sutis, com as quais estamos afinados. Essas forças afetam as nossas faculdades mais conscientes, através de inspiração, lampejos de percepção, intuição e conhecimento inato, não aprendido através do intelecto. Urano, a pessoa aprendeu aquilo, ela sentiu alguma coisa, mas não foi através da mente dela. Isso aqui veio de outro lugar, veio de fora, veio de algo que está acima, tá? E aqui tem, né, os planetas indicam dimensões específicas de experiência, signos, qualidades e casas, campos de experiência. Tá? Isso aqui está no trecho do Astrologia, Psicologia, os 4 elementos, também está lá no Drive. Tá? E aí vai da página 127 até a 134, que depois eu vou, aliás, a 136, que depois eu vou mandar por escrito lá, tá? Esses 2 trechos que eu passei são leituras obrigatórias, para que você absorva, né? Porque vou ser um professor exigente. Agora, se você quiser ler mais, ler outros livros, tá? Fica à vontade, tá? É até bacana, tá bom? É isso. Posso parar a gravação?